Se você vive uma condição miserável, por favor, não tenha filhos. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo. Inclusive, eu trouxe umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu contar uma história de uma moça que ela morava num barraco de madeira e ela queria uma menina, mas veio 2 meninos antes. Ou seja, ela ficou tentando até chegar a menina que ela tanto queria. E ela morava numa condição assim terrível. Ela não tinha nem para ela, não tinha nem como alimentar ela mesma. Imagine 3 crianças, na verdade, né? Que ela tentou 2 meninos, aí não veio, aí veio na terceira vez a menina que ela tanto queria. Então o que que acontece? Ela morava num lugar horrível, um lugar assim que não tinha saneamento básico. Vai ter barulhinho, gente, porque os pais estão levando os filhos para a escola, então tem muitos pais que gostam ali do paredão e sei lá mais o que, aí passa por som alto, criança falando alto, enfim. Mas como vocês já sabem já, né, quem é novo por aqui, eu moro numa comunidade e eu não tenho filhos. Eu escolhi não ter filhos justamente pela condição que eu vivo hoje. Eu não tenho condição e nem tenho esse direito de colocar um filho no mundo para que ele sofra diversas consequências que, para mim, né, o meu ponto de vista é não colocar uma criança no mundo sem que eu tenha o mínimo para oferecer para ele. E por vários outros motivos também, uma questão de escolha, opção que a gente teve de não ter filhos. E o que que acontece? As pessoas elas têm muita dificuldade de entender. No caso dessa mãe que eu contei aí, ela estava, basicamente ela planejou, ela queria muito ter uma menina, na condição que ela estava. Então, quando a gente fala de não tenha filho na condição de miséria, não planeje filhos. E as pessoas elas têm muita dificuldade de entender o que significa ter uma criança, apesar de que existem histórias que eu vou contar para vocês aqui também, porque eu trabalhei num call center, trabalhei como telemarketing em algumas empresas e eu conheci muitas mulheres e eu ouvia coisas absurdas. Mas assim, você ter um filho, acontecer, né? Você se preveniu, estava tudo certinho, você acabou tendo uma criança, é diferente de você planejar, você tentar ter um filho numa condição de miséria. Gente, não, isso para mim não entra na minha cabeça. Eu e Leonardo, a gente não teve filho por amor. Isso é um ato de amor. Eu conheço histórias de mulheres que tiveram filho porque o homem queria muito. Ele quer muito ter um filho e aí eu vou dar para ele uma criança. Agora pergunte se o pai, se ele se importou com essa criança que nasceu depois. Então, tipo, ficou tudo nas costas dessa mãe. A mãe passa por necessidade, por dificuldade financeira e a criança, obviamente, passa isso junto. Eu já ouvi histórias de mulheres nesse call center que eu trabalhei, onde eu conheço muitas histórias, gente, onde as mulheres diziam assim, tava tão bom na hora, tava tão maravilhoso que a gente acabou esquecendo de colocar. Eu não tenho coragem de pegar preservativo do posto, não. E aí eu mostro para vocês aqui, ó, tudo do posto. Eu não tenho coragem de pegar preservativo do posto. Posto de saúde. Isso aqui é questão de utilidade pública, viu, gente? É informação de utilidade pública. Ó, lubrificante, tudo no posto. Você consegue encontrar essas coisas facilmente no posto, gratuitamente. Mas eu tenho vergonha de ir lá no posto pegar, é mesmo? Sério, não tem vergonha de expor uma criança a passar necessidade? A gente precisa rever essas questões de vergonha, né? Medicamento, né, para quem não gosta a depender do método aí, tem os medicamentos também que você pode estar utilizando, e gratuitamente, tem também no posto de saúde, então o SUS ele está aí para... eu sei que existem muitas questões referentes ao SUS, mas tem esses medicamentos, tem essas coisas que você pode ali, esses auxílios que você pode buscar, esses métodos que você pode buscar para não colocar uma pessoa infeliz no mundo. E por que que eu tô falando isso aqui, gente, sobre esse assunto, já que a gente estava ali numa vibe, o vídeo anterior mesmo, falando sobre lei da atração, a gente não tem como passar para o próximo nível se as pessoas não entenderem o básico ali de mudança de vida. Para você que é novo aqui, a gente fala de mudança de vida, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual. É difícil de falar sobre esses assuntos,
na comunidade, principalmente estando nesse contexto aqui, porque parece que a frequência ela é densa, eu já falei sobre isso. É muito mais difícil de você viver nessa realidade, porém eu já estou saindo. Em breve eu sairei daqui, eu não vou ficar num lugar onde de fato a gente percebe que parece que vai te puxando, te tragando cada vez mais para baixo, sabe? E não são os vizinhos, é o vizinho, deve ser a vizinha, é o vizinho. Não, não existe uma coisa específica, é uma coletividade, é um lugar onde as pessoas geralmente têm muito sofrimento, geralmente tem muito sofrimento. Então, inclusive dessas mães aí que se tornaram mães solo, que passam por dificuldade, queriam tanto ter um filho e de repente quando tiveram descobriram que não era um bebê reborn. Infelizmente não é um bebê reborn, então tem muitas demandas uma criança. E aí o que acontece? Eu vejo que tem muita gente ainda que não conseguiu mudar ali, virar aquela chavinha para, gente, eu vou mudar de vida, eu quero mudar, eu quero, enfim. E na verdade eu trago o meu documentário aqui, a minha vida, que eu estou transformando ela, e acredito que inspiro algumas poucas pessoas ali também a mudarem de vida. Mas tem gente que de fato não consegue compreender. Então eu vi comentários como, mas na época dos nossos avós, quando não existia Bolsa Família, que tinham mais filhos do que a galera do que hoje em dia, não? Tipo assim. Então, tipo, o Bolsa Família, ele paga tudo, né? Bolsa Família, ele ajuda ali, nossa, dá para você criar, sei lá, 10 filhos tranquilamente com o valor que é dado ali pelo Bolsa Família. Mas é o que, Léo? Léo disse que dá para fazer um bocado de coisa, uma compra de mês de massa. Ele tá sem microfone ali, gente, tá preparando o nosso café. E eu parei, eu tô morrendo de fome, mas eu não aguentei quando eu vi esses comentários, não. Mas se essas pessoas, onde eu me incluo, pararmos de ter filhos, da onde irá vir a nossa mão de obra para os ricos? Ou seja, eu vou ter filho, essa pessoa deve ser rica. Porque para dizer um negócio desse deve ser rica, está se preocupando em ter mão de obra, ali o pobre, como mão de obra, para trabalhar para ele. Então, realmente deve haver isso. Tipo, isso. Você falsifica ter mão de obra e a IA tomando. Ele está dizendo que a IA está tomando o lugar das pessoas. Breve ele vai ter um microfone, porque fica ruim de eu ficar traduzindo aqui para vocês e para o vídeo não ficar muito longo. Essa matemática não vai bater certo aí. Leonardo também tem muita coisa a dizer aqui, viu? Ele tem muita coisa a falar. Mas assim, para não ficar muito longo, gente, esse vídeo, porque na verdade é só para ver se mais pessoas conseguem entender o raciocínio de não planejar. Um filho é diferente de você simplesmente teve ali, se preveniu de todas as formas. Eu posso aparecer aqui e dizer para vocês, gente, com 41 anos eu estou grávida, mas eu me preveni de todas as formas, eu faço isso desde sempre. Inclusive uma médica de um posto de saúde ficou abismada quando eu fui fazer um exame de rotina e ela me perguntou, você tem filho? Eu disse não. Nunca teve filho? Não. Nunca teve filho? Não. Nunca? Não. Tem certeza? Ela conseguiu me deixar com dúvida daquilo que eu tinha certeza, obviamente que eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tive filho, porque na época que ela me perguntou isso com 18 anos, as pessoas do lugar onde eu morava, e que era de muito mais difícil, uma comunidade muito mais difícil do que essa daqui, as meninas com 18, 16, 15 já tinham ali 2 filhos, enfim. E ela ficou chocada de saber que eu não tinha. Então era o comum, o raciocínio, o senso comum era ver meninas ali dessa minha idade tendo filhos. E aí, continuando aqui com... Poxa, mas aí você vai reservar o direito de ter filho só para quem tem boa condição financeira. Então as pessoas elas têm muita dificuldade de entender que beleza, você tem um sonho de ter um filho, então vai correr atrás para no mínimo você ter ali uma casa com 2 quartos para esse menino não ficar ali alheio, para você ter um mínimo de educação para dar para aquela criança, e não é só educação básica, é educação fora, mas dentro de casa, para você ter um mínimo, sabe? E eu nem acho que essa palavra, tem que ter um mínimo, ela cabe. Eu acho que
Você tem que ter, de fato, uma condição para dar ali. Mas você planejar um filho numa condição, morando num barraco de madeira, a esgoto a céu aberto, lugar sujo, imundo, você querer dar uma condição dessa para um filho e achar que ele vai ser bem criado, vai ser bem tratado, é muito difícil, gente. Ah, mas teve fulano, cresceu num barraco de madeira e virou... Mas é muito mais difícil. A pessoa conseguir evoluir, conquistar algo, morando numa condição... Eu que vivo numa comunidade onde tem saneamento básico, rua asfaltada, é um lugar que tem ali o seu índice de violência também, mas não é tão violento quanto a maioria das periferias, né, das comunidades. Mas, assim, eu não quero, eu não me vejo no direito de colocar uma criança numa condição dessa. E por vários outros motivos também. Então, assim, pense bem antes de colocar uma criança no mundo. Pense muito bem antes. Pense muito bem. E a gente vai indo para o próximo nível. Eu quero muito falar sobre arquétipos, sobre o arquétipo que nós estamos ativando agora, como que ele tem ajudado. Então, todo o aporte que a lei da atração, a lei do universo, enfim, Deus, o Criador, está nos dando para a gente conseguir se manter aqui dentro até a nossa saída. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, comenta aí também se você concorda ou enfim, estou falando besteira. Não, tem que ter mesmo, independente do lugar. Deus dá o chão e a gente dá o passo, Deus dá o chão, bota o filho no mundo e depois a gente vê o que é que faz, porque infelizmente tem gente que pensa dessa forma e tem vários outros comentários aqui. Eu não vou ler para não ficar longo esse vídeo, e é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem.